Bom, faz tempo que eu não falava de Previdência, reforma da Previdência, né? A coisa está andando, a gente não sabe direito. Toda hora o governo diz que precisa de 400 votos na Câmara dos Deputados, dos 503 que gostaria de ter 400 votos para entrar na votação. Na verdade, precisa de 302, né? São 3/5 do número de deputados que tem que votar a favor da proposta de emenda constitucional para que ela possa vigorar indo para o Senado, né? São 2 votações na Câmara. Então fica aquela discussão se entra a capitalização agora ou não, e na verdade não vai entrar. O que a PEC está falando é a possibilidade de termos um outro regime de capitalização, que isso vai ser ainda proposto, como é que vai ser esse regime, mas pelo menos já abre essa oportunidade, a gente não deve excluir isso na atual reforma. Qual é o tipo de resistência que a gente tem na Câmara dos Deputados à não votação da reforma? Primeiro, porque a Câmara, de alguma maneira, espelha o que está ocorrendo na sociedade, né? Fica um grupo dizendo que essa reforma, na verdade, vai prejudicar os mais pobres, vai ajudar os bancos, vai etc, etc. Parênteses. Bom, se a reforma for feita para prejudicar os mais pobres, ela não faz sentido algum. Então a gente não pode fazer uma reforma. A Previdência, ela existe, o objetivo dela é exatamente amparar aqueles que perdem capacidade de trabalhar, aqueles que têm pouca poupança, aqueles que não têm capacidade de fazer uma grande poupança durante a sua vida laboral. Então, aqueles que perdem a capacidade de trabalhar por idade ou por doença, que precisam da Previdência. Então, é uma contradição. Se a reforma é para prejudicar essas pessoas, é melhor acabar com a Previdência. Não faz sentido nenhum ter uma Previdência, né? Os ricos, a classe média, vai para a Previdência suplementar e não se tem mais Previdência. Então, a reforma tem que ser para amparar as pessoas mais pobres. Então, esse é o princípio. Se a sociedade acha que essa reforma é para prejudicar os mais pobres, ela não existe, ela não pode existir. E o governo, se estivesse fazendo isso, ele teria se contradizendo em tudo. Quer dizer, não é o caso, não é o caso, ao contrário. O que se espera, qualquer governo que tenha um mínimo de consideração com o país, é pensar que no futuro esse sistema tem que ser mantido, ele tem que se sustentar, ele tem que sobreviver. Para ele sobreviver, ele tem que ter uma equação matemática, uma equação financeira que o alimente, porque não adianta você jogar dinheiro num poço sem fundo. Quer dizer, o dinheiro não é infinito, não cai de árvore, não cai do céu na chuva, né? Ele tem um limite, o limite orçamentário, o limite em que a sociedade pode contribuir. Não adianta você produzir um PIB e ter que 100% do PIB cobrir um rombo das contas públicas. Isso não faz sentido algum, né? Você mata o organismo, marca a economia. Então essa discussão tem que tirar um pouco dessa questão ideológica, que tem gente achando que é o mal contra o bem, sabe? O inferno contra o céu, os capitalistas vorazes contra aqueles fracos e oprimidos. Uma coisa meio imbecil. Essa discussão aí chega ao nível da idiotice. Vamos falar sério. A Previdência é basicamente para as pessoas que não têm capacidade de poupança, aquelas que vão precisar, na velhice especialmente, de um apoio, um suporte da sociedade. É para isso que existe Previdência. O resto é besteira. Contribuir 500 anos e não vou... Isso não existe. Desde lá o Bismarck, as pessoas que trabalham contribuem para aqueles que perdem a capacidade de trabalhar. É assim que funciona a Previdência, ponto final. Quer dizer, se isso não está fechando, vamos ver como é que arranja uma forma. O tempo agora é curto, né? A gente tem que correr porque o rombo cresce feito bola de neve e está engolindo. A gente está sentindo que a economia está precisando de investimentos em outras áreas e não tem.
O setor público faliu, quebrou nos estados, no município, na União. Quebrou, né? Não tem mais manutenção de estrada, falta esparadrapo no hospital, as escolas estão caindo no pedaço e a gente vive num país inseguro. Então vamos falar sério nessa história e tratar essa reforma de Previdência como ela deve ser, né? Pessoas têm que contribuir por mais tempo, né? Benefícios exagerados têm que ser cortados e vamos amparar aqueles que realmente precisam dela.